Imagine o seguinte cenário: os humanos, devastados, vivendo no apocalipse de um lugar silencioso, começam a lutar contra os anjos da morte usando aquela técnica do microfone com um som muito agudo que a gente aprendeu lá no final do primeiro filme. Finalmente, os anjos da morte estão caindo feito moscas. Porém, antes que a gente pudesse ter uma real chance de acabar com todos eles, um laboratório da Weyland-Yutani é destruído e de lá surge uma outra criatura tão letal quanto o Xenomorfo. Agora, os humanos estão sendo massacrados por uma nova criatura cuja fraqueza eles não conhecem. Os que restaram criam um plano extremamente arriscado. Eles conseguem atrair o Xenomorfo e um anjo da morte para o mesmo lugar. Um galpão que é totalmente selado assim que os dois entram. Agora, a única esperança da humanidade é que o anjo da morte consiga matar o Xenomorfo, ou melhor ainda, que os dois se matem e que eles possam continuar lutando contra o restante dos alienígenas lá do lado de fora. Depois de 2 dias, os humanos abrem as portas. O que eles encontram lá? Eu não tava planejando fazer esse vídeo, mas então eu escrevi um roteiro sobre os Death Angels, os anjos da morte de um lugar silencioso, e reparei o quanto eles têm em comum com o Xenomorfo e uau, esses dois merecem um vídeo só pra eles. Alien, a minha franquia favorita, um dos melhores filmes já feitos em toda a história do cinema com o seu vilão, o Xenomorfo XX-121, um dos maiores e mais icônicos vilões do terror, versus Um Lugar Silencioso, uma das maiores surpresas dos últimos anos do terror, que com certeza vai ser lembrado como um clássico daqui a algum tempo, com o seu próprio alienígena, uma das criaturas mais interessantes que nós tivemos no cinema recente. Eu sou a Aline Logsen e essa é a ala secreta onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver, começando com briga de monstrão, que é o que a gente gosta. Então já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo, deixa o seu like aqui embaixo e clique em hypar o vídeo, que vai aparecer logo depois, que isso ajuda pra caramba. Vamos começar falando sobre o que eles têm em comum, o que iguala eles, e depois a gente fala das suas diferenças, que é o que vai garantir que um tenha vantagem sobre o outro. Tanto o Anjo da Morte quanto o Xenomorfo são sobreviventes natos. Eles podem sobreviver sem oxigênio no vácuo do espaço por muito tempo, até serem resgatados ou então caírem em algum planeta. Eles também aguentam longuíssimos períodos sem alimento nenhum. Na verdade, em nenhum dos filmes de Alien a gente vê o Xenomorfo se alimentar, e até recentemente era a mesma coisa com os Anjos da Morte. No filme mais recente, Um Lugar Silencioso, dia 1, a gente descobre que eles se alimentam de uma planta alienígena e eles usam os corpos de suas vítimas para fazer o adubo delas. Mesmo assim, eles sobrevivem muito tempo sem esse alimento. Os dois são extremamente rápidos, aparecendo do nada e pulando em cima de suas vítimas. Eles também escutam muito bem e atacam quando escutam qualquer barulho. Eles raramente estão sozinhos, sempre junto com outros de sua espécie, mas se estiverem sozinhos, eles ainda são extremamente letais e conseguem lidar com qualquer ameaça. O diretor John Krasinski, lá do primeiro Um Lugar Silencioso, diz que essas criaturas são máquinas perfeitamente evoluídas e que elas vieram de um planeta que não tem nem luz nem humanos. São parasitas. Esse lance de evolução perfeita te lembra alguma coisa? O Xenomorfo, como estabelecido já desde o primeiro filme, é o organismo perfeito, o sobrevivente perfeito. Tudo em sua biologia e comportamento é feito para garantir a sua própria sobrevivência e a sobrevivência da sua espécie. Então dá pra ver que no seu conceito o Anjo da Morte teve inspiração no Xenomorfo. Agora, o que eles têm que os separa? O que é diferente é que eles podem explorar num mano a mano. Começando com o óbvio, o Anjo da Morte veio de um lugar que não tem nenhuma luz, por isso ele não tem olhos e a sua audição é extremamente avançada. Não me entenda mal, quem jogou Alien Isolation sabe que a audição do Xenomorfo também é muito boa e o mínimo barulho vai fazer ele te encontrar debaixo de mesas e dentro de armários. Mas a audição do Anjo da Morte é muito superior, podendo ouvir o mínimo barulhinho a quilômetros de distância. A gente pode até não conseguir enxergar os olhinhos lindos dele, mas ele enxerga muito bem, obrigado. Lembram quando a rainha ordenou que os seus aliens não atacassem Ellen Ripley só porque ela apontou o lança-chama pros ovos? Então, enxerga bem demais. E em Isolation, mesmo que você não faça nenhum barulho, se deixar o Xenomorfo te ver, ele vem direto pra matar você. Os Anjos da Morte têm uma vantagem indiscutível. Eles têm pele impenetrável. Balas não conseguem perfurar e não o matam. Ele só é vulnerável quando abre o seu rosto pra aguçar a sua audição. Já o Xenomorfo, apesar de não ter essa mesma proteção e se ele levar um tiro, ele é ferido, tem um sangue ácido, ou seja, você pode o machucar, mas o sangue dele te machuca. Enquanto o Anjo da Morte evita a água porque ele nunca aprendeu a nadar, possivelmente porque não existe água no seu planeta de origem, o Xenomorfo sabe nadar muito bem, como a gente viu em Alien Ressurreição. Aliás, eu amo aquela cena, hein? E como a última diferença entre eles, a biologia. O Xenomorfo tem uma cauda tão comprida quanto ele mesmo, que também é sensível. Em Isolation, se você estiver atrás do alien, ele não te vê, mas se você encostar na cauda dele, instantaneamente ele se vira e te mata. A cauda também é como uma lança e ele mata usando ela. E ele também tem uma boca dentro da sua boca que ele usa para atravessar crânios. Agora, o que isso tudo significa numa luta entre eles? Quais vantagens seriam as melhores e quais desvantagens resultaria na morte de um deles? Imagine o seguinte cenário: os humanos, devastados, vivendo no apocalipse de um lugar silencioso, começam a lutar contra os anjos da morte usando aquela técnica do microfone com um som muito agudo que a gente aprendeu lá no final do primeiro filme.
Finalmente os anjos da morte estão caindo feito moscas. Porém, antes que a gente pudesse ter uma real chance de acabar com todos eles, um laboratório da Weyland Yutani é destruído e de lá surge uma outra criatura tão letal quanto, o Xenomorfo. Agora os humanos estão sendo massacrados por uma nova criatura cuja fraqueza eles não conhecem. Os que restaram criam um plano extremamente arriscado. Eles conseguem atrair o Xenomorfo e um anjo da morte para o mesmo lugar, um galpão que é totalmente selado assim que os dois entram. As paredes são reforçadas e a única luz que ilumina o ambiente entra por pequenos vãos no teto, que permitem a luz do sol entrar, mas é impossível de usar para escapar. Agora, a única esperança da humanidade é que o Anjo da Morte consiga matar o Xenomorfo, ou melhor ainda, que os dois se matem e que eles possam continuar lutando contra o restante dos alienígenas lá do lado de fora. 1x1, apenas um Xenomorfo contra um Anjo da Morte, que é para deixar a luta mais justa. Vamos começar com: o Anjo da Morte se localiza apenas pelo som, e o Xenomorfo iria aprender isso bem rápido, porque a gente sabe o quanto ele é inteligente e aprende com o comportamento de suas presas. Eu imagino que teria um ataque inicial. O Xenomorfo pularia em cima tentando atacar ele, seja com a sua segunda boca ou então com a sua cauda, e iria descobrir que a pele do seu inimigo é impenetrável. Talvez nesse ataque, ao falhar, o Xenomorfo seja atingido por uma das garras do Anjo da Morte, e ao sangrar, ele derrete a mão do seu inimigo. Isso faria se afastar momentaneamente, o que daria tempo pro Xenomorfo se esconder. Em todos os filmes da franquia Alien já ficou mais do que provado que o Xenomorfo pode muito bem ser silencioso e furtivo. Ele pode se esconder a plenas vistas até de quem enxerga muito bem. Nesse caso, ele só precisa ficar em silêncio, o que é bem fácil pra ele. E é aqui que eu imagino que a coisa toma forma. Com a sua cauda enorme, o Xenomorfo pode se pendurar no teto, e ele também pode andar pelas paredes. E, ao ser tão silencioso, o Anjo da Morte não iria saber onde ele está. Em Alien Romulus, sem spoiler, ele fica de longe só esperando uma vítima dele, que tá batendo muito na porta, implorando pros outros deixarem ela sair. Ele poderia facilmente matar ela naquele momento, mas ele sabe que a sua melhor chance de escapar daquela sala é se abrirem a porta pra ela, então ele fica quietinho só esperando. Aqui seria a mesma coisa, ele iria achar uma posição em vantagem no alto, assim como o Obi-Wan versus Anakin e Mustafar, sabe? It's over, Anakin! I have the high ground. E assim o Xenomorfo ia ficar, escondido, quietinho, só observando o Anjo da Morte, que por sua vez ia saber do perigo em que ele estava, mas sem conseguir ouvir nada, seria obrigado a abrir o seu rosto para aguçar a sua audição. E é ali ele cometeria o seu maior erro. Ao se concentrar nos sons, o Anjo da Morte fica vulnerável, porque o tecido do seu rosto não é impenetrável como a sua pele, e o Xenomorfo saberia reconhecer a sua chance e atacaria. De forma rápida, pegando seu inimigo de surpresa, ele pularia em cima do Anjo da Morte e, como é clássico, usaria a sua segunda boca para atravessar a cabeça dele. Mas calma que não é só isso. Como eu disse, os dois são muito, mas assim, muito rápidos mesmo. O Anjo da Morte não teria tempo de fechar o seu rosto para se proteger contra esse ataque, mas eu imagino que na pressa, ele iria fechar os seus braços e usar as suas garras contra o inimigo. Não acho que seria uma ferida mortal. Como a gente sabe, para matar um Xenomorfo, você tem que ferir a cabeça dele. E na pressa, eu consigo imaginar que o Anjo da Morte iria fechar os seus braços, então ele iria machucar ela no meio do Xenomorfo. Ao cair no chão, Anjo da Morte morto e Xenomorfo ferido, o seu sangue respingaria e derreteria metade do peito do seu inimigo derrotado. E se alguns dias depois, ao não ouvir mais nenhum som vindo de dentro do galpão, algum humano idiota e irresponsável, crente de que as duas criaturas estavam mortas e curioso demais para saber o que aconteceu, resolvesse abrir as portas, bom, ele ficaria muito surpreso ao encontrar um Anjo da Morte ali no meio, parcialmente derretido e nenhum sinal da outra criatura. Ao se virar, desesperado para contar para todo mundo que de alguma forma o Xenomorfo tinha conseguido escapar, uma sombra no canto da sala se mexe, e então em um segundo o humano olha para baixo para ver uma lança saindo de seu peito. O Xenomorfo, vitorioso, ergue a sua mais recente vítima, e com certeza não a última, e fica cara a cara com aquele que o libertou, ciente de que agora ele vai poder construir o seu ninho e logo logo é a sua espécie que vai estar dominando o planeta. Gostaram da minha historinha? E eu vou falar sobre o elefante da sala. Sim, o Xenomorfo é o meu vilão favorito, mas não é por isso que ele venceu nessa batalha aqui. Eu espero que tenha ficado claro que as suas vantagens são bem maiores do que as desvantagens contra o Anjo da Morte. E o fato de ele poder ver o coloca na frente, já que ele consegue ser tão silencioso que ele se torna basicamente invisível pro outro. Agora uma outra curiosidade. Você sabia que a Ala Secreta é apoiada pelos assinantes do nosso clube de membros? Podendo participar de um dos 3 times, Strode, Prescott ou Ripley, é claro. Os membros aqui do canal apoiam demais a nossa produção de conteúdo enquanto ganham benefícios exclusivos, como os contos de terror que eu escrevo, grupos de bate-papo, calendário de terror todo mês, wallpapers e pôsteres exclusivos e muito mais. Tudo isso por uma assinatura mensal que cabe no seu bolso e permite que eu trabalhe integralmente só com a Ala Secreta, o que significa maior quantidade de vídeos com maior qualidade. Então, se você gosta dos vídeos que eu faço aqui na Ala Secreta, clica no botão Seja Membro aqui embaixo, ou então no link que tá na descrição de todos os vídeos, escolha o seu time. Vai ser magnífico ter você aqui com a gente. Agora, se você quiser saber
saber todos os detalhes sobre os Anjos da Morte de Um Lugar Silencioso, clica nesse vídeo aqui. E se você quiser saber mais sobre o Xenomorfo e a Coisa, a criatura de Enigma de Outro Mundo, clica nesse outro vídeo aqui e eu te vejo lá.